Olá, estamos aqui para falar sobre a história que acontece no nosso mundo, né? Desde lá 10 mil anos atrás até agora. E tudo é meio repetitivo, só que nós não percebemos, passamos desapercebido em coisas muito parecidas. Você já ouviu falar em Massada? Não? Então, olha, Massada é uma história dos hebreus, dos judeus, que onde o comunismo adentrou em Israel, então teve um monte de problemas lá. Os romanos são muito comunicadores e usam comunicação em tudo. Então, eu gosto de sempre lembrar que, normalmente, o comunismo muda a história, inclusive a história da Bíblia. Eu quero citar uma coisa para vocês sobre Massada. O que é Massada? É uma montanha de cume plano, muito alta, tem mais de 200 metros, muito alta. Que essa Massada é uma cidade, os judeus formaram a cidade lá para fugir dos romanos. Porque quando os romanos entraram, dominaram Jerusalém, principalmente depois da morte de Jesus, eles adentraram com a comunicação para quê? Para mudar a história, para deixar os judeus confundidos. Como assim? Confundidos. Judeus, Deus escolheu os judeus para vir ao mundo. Para quê? Porque Deus já sabia que judeu era bicho ruim, né? Eles eram muito violentos. Para você ter ideia, lá em Salmos já diz Deus, orai pela paz de Jerusalém. Olha só, hein? Lá em Salmos, prosperarão aqueles que te amam. Ainda pediu para orar, mandou orar, né? E com promessas, porque só os judeus matariam Jesus. Bom, enfim, a história não é essa, a história é de Massada. Massada era um cume alto de uma montanha, o cume de uma montanha muito alto, mais de 200 metros de altura, onde você conseguia subir nesse topo através de um caminho que chamava Serpente, né? Caminho da Serpente, porque serpenteava o morro, chegava lá em cima. Só 2 pessoas conseguiam passar naquele caminho. Lacrava a porta, acabou. Só que lá em cima, nesse cume losangular, era muito grande. Então, mais de 1000 pessoas, 1000 judeus, se esconderam lá dos romanos. Porque os romanos começaram a mudar leis da Bíblia. Mudou o sábado para o domingo, alterou o 4º mandamento, mexeu nos mandamentos. E os judeus se revoltaram. E os romanos começaram, tipo faz agora, né? Você tem que usar máscara, você tem que não sei o quê, você não pode espirrar, não pode sair, tem que fechar o comércio. Exatamente o que os romanos exigiam lá dos judeus. E os judeus mais céticos, aqueles mais, né, ferozes, eles chamavam, deixa eu ler o nome dele aqui, não lembro, os sicários. Eles fugiram lá para Massada, trancou a porta, fizeram construir uma cidade em cima de Massada, onde viviam 960, né? O Flávio José falou que eram 960 pessoas, homens, mulheres não sei, né? Então, eles fizeram cisternas, pegavam a água da chuva, porque lá na montanha não tem poço artesiano lá em cima da montanha, 200 metros, né? E eles seguraram as águas lá e viviam lá, e os romanos não conseguiam pegar essas pessoas. É uma história muito triste, mas o judeu tem um orgulho dessa história. Enfim, o romano não conseguia subir lá, porque chegava de 2 em 2 só. Chegava lá, a porta estava trancada, não tinha jeito de arrumar a porta, não tinha jeito de arrumar aqueles arietes que batiam na porta para quebrar, não tinha jeito. Então, o que os romanos fizeram? Eles pegaram mais de 10.000 soldados, escravizaram os judeus. Para quê? Para fazer uma plataforma até chegar ao topo e dominar os judeus. Tinha 15.000 romanos, soldados romanos, né? Com certeza, esse topo ia massacrar todo mundo. E os judeus lá de cima viam, os sicários, eles viam. Sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que ele falou, está matando o nosso povo, muitas pedras, muita areia. É mais ou menos isso que o comunismo quer fazer conosco na atualidade.
Eles querem fechar comércio, acabar com o emprego, deixar todo mundo na miséria e depois assumir o comando só para eles. É essa a ideia do comunismo, que não deu certo em lugar nenhum, nem lá em Massada. Sabe o que aconteceu em Massada? É incrível. A hora que os judeus viram, o que eles fizeram? Aqueles massacres total, um matou o outro. Então, tipo assim, eu matava o filho do meu amigo matava os meus filhos, e foi se matando até sobrar uma pessoa. Para quê? Tem pessoas que falam que se suicidaram, não suicidaram. Sabe o que aconteceu? A hora que os romanos chegaram lá, falaram, abriu uma porta, pode subir, um cara só. Abriram, mataram o cara, adentraram, não tinha ninguém, todo mundo morto. Foi a pior derrota dos romanos. Nós também temos que pensar numa estratégia para desmascarar esses comunistas, tá bom? É a mensagem que eu quero deixar para vocês. Massada é uma história muito emocionante, muito triste, porém, o judeu tem orgulho dela. Até mais.